Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre conversão de unidades envolvendo volume. Em dois vídeos anteriores eu falei sobre conversão de unidades de medida envolvendo comprimento e área, ok? Apesar de serem conceitos muito similares, volume e capacidade não são a mesma coisa, tá? Qualquer sólido geométrico, seja um cubo como esse da figura, seja um cilindro, por exemplo, um reservatório cilíndrico, seja uma esfera, seja um paralelepípedo, pensa numa caixa de sapato, enfim, são objetos tridimensionais, possuem três dimensões: largura, comprimento e altura. Logo, eles ocupam lugar no espaço e por esse motivo possuem um volume. Ok? Então, o volume está, a grosso modo, relacionado com a forma do objeto. Ok? Então, o volume nada mais é do que a quantidade de espaço ocupada por um corpo, por um sólido. E a unidade padrão que a gente utiliza para medir volume é o metro cúbico. Lembra? Comprimento, metro. Área, metro quadrado. Volume, metro cúbico. Ok? Já quando nós falamos de capacidade, nós nos referimos à quantidade de líquido que esse sólido, que esse cubo ou uma esfera, um cilindro, ele pode suportar. E a unidade padrão que a gente utiliza para capacidade é o litro. Ok? Então, capacidade nada mais é do que a quantidade de líquido que ele consegue transportar. Tá? Da mesma forma que nós fizemos lá para comprimento e área, toda vez que a gente vai fazer conversões envolvendo volume, também é uma dor de cabeça. Tá? A gente acaba ficando confuso na hora de fazer as conversões. Por exemplo, eu quero transformar metro cúbico para centímetro cúbico. E aí? Ou eu quero envolver agora volume e capacidade, quero transformar centímetro cúbico para litro. E aí, como que eu faço? Tá? Então, lembrando sempre daquela frase mnemônica que eu passei para vocês, ó. Karen hoje deu muitos doces com mel. Então, se a gente estiver trabalhando com unidade de volume, que é a referência ao metro cúbico, olha só. Lembra, a gente sempre toma as iniciais. Karen hoje deu muitos doces com mel. E aí eu venho então colocando, acrescentando, né? Se eu estou falando de unidade de volume, eu estou falando em três dimensões. Então, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Lembrando que toda vez que a gente descer um degrau dessa escada, eu multiplico por 1000, ou vou representar aqui por 10 a terceira. Ou então, toda vez que eu subir um degrau dessa escada, eu divido por 1000, ou por 10 a terceira. Show? Então, olha só a unidade padrão de referência aqui, metro cúbico. Capacidade vai ser o mesmo esquema. Porém, a gente vai ter que tomar cuidado aqui quando a gente chegar na unidade de referência, que para volume é metro cúbico, para capacidade é litro. Então, a mesma história. K hoje deu. Só que agora, no lugar de M, a gente vai colocar L, que é de litros. Ok? Doces com mel. Como a gente está falando de litro, então aqui eu tenho a unidade do quilolitro, do hectolitro, do decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, que é ml. Ok? Galera, seguinte, essa escala de capacidade, se eu guardar
a escada de volume, isso aqui eu não preciso me preocupar, tá? Eu só vou fazer uma associação agora, por exemplo, quando a gente estiver falando de metro cúbico, aliás, decímetro cúbico, ele está relacionado com litro, ok? Decímetro cúbico está relacionado a litro. E centímetro cúbico está relacionado a ml. Tá ok? Guarda só isso. Quando eu falar que eu tenho 1 decímetro cúbico, é equivalente a dizer que eu tenho 1 litro de capacidade. Quando eu falar que eu tenho 1 centímetro cúbico, é equivalente a dizer que eu tenho 1 ml de capacidade. Beleza? Então, bora lá. Então, não esquece dessa escada de conversão. Karen hoje deu muitos doces com mel. Então, olha só uma aplicação disso. Imagina se nós dissermos que uma piscina ela tem 42 metros cúbicos. Se eu estou falando de metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico, decâmetro cúbico, não importa, eu estou falando de volume. Tá? E agora eu quero saber, então, quantos litros serão necessários para que essa piscina de 42 metros cúbicos de volume fique completamente cheia. Então, aqui eu tenho, né, aqui a gente tem a nossa piscina, né, o formato dela, tá? E eu quero saber quantos litros serão necessários para que fique completamente cheio. Então, vamos utilizar aqui a nossa escadinha, tá, de conversão. Então, K hoje deu muitos doces com mel. Metro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico. Deixa eu apagar aqui. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Lembra aquela associação que a gente vai fazer agora? Ó? Decímetro cúbico está relacionado a litro e centímetro cúbico a ml. Então, eu estou relacionando com a capacidade, sem problemas. Toda vez que a gente descer um degrau, nós vamos multiplicar por 1000, ou 10 à terceira. Toda vez que eu subir um degrau, eu vou dividir por 1000. Show? Então vamos lá. Montamos a nossa escada. Agora a gente vai resolver o problema. O que que eu tenho? Eu tenho 42 metros cúbicos e quero transformar isso aqui em litros. Como que a gente procede? Vamos lá. Observa, eu localizo a posição em que me encontro na escada, tá? Estou em metro cúbico, então nós estamos aqui. E nós temos que ir para onde? Só que agora eu estou envolvendo, note, a ideia de unidade de volume com a unidade de capacidade, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, ó, metro cúbico, eu tenho que chegar em litro, mas litro está associado a quem? Do volume? Ao decímetro cúbico. Então, dizer que eu tenho 42 metros cúbicos e quero chegar em litros é equivalente também a querer encontrar decímetro cúbico. Tá? Então vamos lá. Vou localizar a posição em que me encontro, metro cúbico, e vou descer até decímetro cúbico. Por quê? Porque ele é sinônimo aqui de litro. Okay? Então, se eu estou descendo, eu estou multiplicando por 10 à terceira.
já que eu desci um degrau apenas. Portanto, isso aqui equivale a 42.000 litros, ok? Ou 42.000 decímetros cúbicos. Show? Vamos fazer mais um? Então eu quero fazer a seguinte conversão: 2,31 metro cúbico para decímetro cúbico. Então, escada de conversão, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Karen hoje deu muitos doces com mel. Toda vez que a gente descer, a gente multiplica por 10 a terceira. Toda vez que a gente subir, a gente divide por 10 a terceira. Então, 2,31, vamos localizar a posição metro cúbico. Então, nós nos encontramos nessa posição e a gente vai ter que ir para decímetro cúbico. Então, opa, vou descer apenas um degrau. Se eu estou descendo, eu multiplico por 10 a terceira. Ok? Quantos zeros nós temos aqui? 3. Tá? Então, significa que eu vou deslocar a vírgula nesse sentido. Vou deslocar para a direita. Quantas casas? 3 casas. Lembra? Eu desloco a vírgula a quantidade de vezes ou a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Tá? Então, a vírgula vem 1, 2, 3. E aí eu tenho que acrescentar um zero aqui dentro. Então, vai ficar 2, 3, 1. Ou 2.310 decímetros cúbicos. Então, toda vez que eu multiplico, né, a vírgula desloca para a direita. Tá? Então, na multiplicação, a vírgula desloca para a direita. Show? Vamos para mais um. Temos aqui a nossa escada de conversão. Vamos treinar bastante ela. Decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Desceu, multiplicou por 10 a terceira. Subiu, dividiu por 10 a terceira. Então vamos lá. 231,35 o quê? Milímetro cúbico. Onde nós estamos então? Bem no pé da escada. E a gente tem que ir para decímetro cúbico. Então eu tenho que vir até aqui, ó. Então, quantos degraus eu subi? 1, 2. Se eu subir, eu divido. Se eu estou subindo 2 degraus, então 10 a terceira e 10 a terceira. Tá? Então, isso aqui vai dar... Então, embaixo, se eu tenho 10 a terceira e 10 a terceira, a gente tem 10 a sexta. Bases iguais, mantém as bases e soma os expoentes. Potenciação, regrinha de potenciação. Então, como vai ficar isso aqui? Lembra que quando a gente divide, o que acontece com a vírgula? Ela desloca para a esquerda. Tá? Se ela se desloca para a esquerda, quantas casas? 6 casas, porque eu tenho 6 zeros embaixo. Tá? Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai acrescentar 0, 0, 0 e 0. Ou seja,
0,123 zeros aqui, 23135, o que? Decímetro cúbico. Ok? Então, se eu estou dividindo, a vírgula que está aqui, ela se desloca 6 casas para a esquerda. Tranquilo?